Olá, façamos hoje a leitura dos capítulos 6, 7, 8 e 9 do livro de João, da Bíblia Sagrada. Capítulo 6, a multiplicação dos pães e peixes. Depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque viram os sinais que ele operava nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus ordenou: fazei o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus, então, tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os à vontade entre os que estavam sentados. E fez o mesmo com os peixes. E quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com pedaços de 5 pães de cevada que sobraram aos que havia comido. Glória a Deus, aleluia. Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram: esse é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Percebendo Jesus que estava prestes a vir e levá-lo à força para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus anda sobre o mar. Ao cair da tarde, seus discípulos dirigiram-se ao mar. Entraram num barco e iniciaram a travessia em direção a Cafarnaum. Havia escurecido e Jesus ainda não havia ido encontrá-los. E o mar estava agitado por um forte vento. Depois de remarem cerca de 25 ou 30 estádios, viram Jesus que andava sobre o mar e aproximando-se do barco, e ficaram com muito medo. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Então o receberam prontamente no barco, e este logo chegou ao seu destino. Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que ficara no outro lado do mar percebeu que havia ali apenas um barquinho e que Jesus não seguira nele com seus discípulos, mas estes haviam partido sozinhos. Contudo, outros barquinhos haviam chegado a Tiberíades, perto do mar, onde comeram pão, depois de o Senhor ter dado graças. Ao ver que nem Jesus nem seus discípulos estavam ali, a multidão entrou também nos barquinhos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comeste do pão e ficastes satisfeitos. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus, o Pai, o aprovou, pondo nele o seu selo. Perguntaram-lhe então: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhe respondeu: a obra de Deus é esta: crede naquele que ele enviou. Perguntaram então: que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Que realizas? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes pão do céu para comer. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu.
porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Amém, aleluia, glórias a Deus. E disseram, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus lhes declarou, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Glória a Deus, aleluia. Mas, como já vos disse, vós me tendes visto, e mesmo assim não credes. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Glória a Deus, aleluia. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E os judeus começaram a criticá-lo, pois dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam, não é ele Jesus, filho de José? Acaso não conhecemos seu pai e sua mãe? Como pode estar dizendo, desci do céu? E Jesus lhes respondeu, não me critiqueis, não me critiqueis. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Glória a Deus, aleluia. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E os judeus começaram a discutir entre si, dizendo, como pode ele nos dar sua carne para comer? Então Jesus lhes disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão não viverá para sempre. Jesus falou essas coisas enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Repetindo aqui o 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Jesus falou essas coisas enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos discípulos abandonam Jesus. Ouvindo isso, muitos de seus discípulos disseram, essa palavra é dura, quem a pode suportar? Mas, sabendo Jesus no íntimo que seus discípulos criticavam suas palavras, disse-lhes, isso vos escandaliza? Como seria então se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiramente estava? O Espírito é o que dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. Mas há
alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o trairia. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Então Jesus perguntou aos 12: vós também quereis retirar-vos? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus lhes respondeu: por acaso não escolhi a vós os 12? Contudo, um de vós é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, pois ele, um dos 12, haveria de trair. A incredulidade dos irmãos de Jesus. Façamos a leitura do capítulo 7 do livro de João, da Bíblia Sagrada. Depois disso, Jesus começou a andar pela Galileia, pois não queria passar pela Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Então seus irmãos lhe disseram: retira-te daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém que procura ser conhecido age em segredo. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem seus irmãos criam nele. Então lhes disse Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está sempre presente. O mundo não vos pode odiar, mas odeia a mim, pois dou testemunho de que suas obras são más. Subi à festa. Eu não subirei por enquanto, pois o meu tempo ainda não chegou. E tendo-lhes dito isso, ficou na Galileia. Jesus na festa dos tabernáculos. Mas, tendo seus irmãos subido à festa, ele também subiu. Não publicamente, mas em segredo. Os judeus procuravam-no na festa e perguntavam onde ele está. Havia muitas opiniões sobre ele entre o povo. Alguns diziam: ele é um homem bom. Mas outros diziam: não, pelo contrário, ele engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. A festa já estava na metade, quando Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus se admiravam, dizendo: como este homem tem tanta instrução sem ter estudado? Jesus lhes respondeu: o meu ensino não vem de mim, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se esse ensino é dele ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Moisés não vos deu a lei, no entanto, nenhum de vós a cumpre, porque procurais matar-me. A multidão respondeu: tens demônio, quem procura matar-te? Jesus prosseguiu: realizei uma só obra miraculosa, e todos vos admirais por causa disso. Por essa razão, Moisés vos deu a circuncisão, embora ela não venha de Moisés, mas dos patriarcas, e no sábado circuncidais um menino. Se o menino recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja infringida, por que vos indignais contra mim, que no sábado curei completamente um homem? Não julgueis pela aparência, mas julgai de maneira justa. Os fariseus tentam prender Jesus. Então alguns do povo de Jerusalém diziam: não é este que procuram matar? Ele está aqui, falando em público, e nada lhe dizem. Será que as autoridades admitiram ser ele o Cristo? Entretanto, sabemos de onde ele vem, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde vem. Mas Jesus, levantando a voz no templo, passou a ensinar, dizendo: sim, vós me conheceis e sabeis de onde venho. Contudo, eu não vim por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu o conheço, pois venho da parte dele, e ele me enviou.
E eles procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, pois a sua hora ainda não havia chegado. Contudo, muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ele mais sinais do que este homem faz? Os fariseus ouviram a multidão comentar essas coisas a respeito dele, e os principais sacerdotes e os fariseus enviaram guardas para prender. Então Jesus disse: estarei convosco um pouco mais de tempo, depois irei para aquele que me enviou. Vós me procurareis e não me achareis, e não podereis vir para o lugar onde estarei. Os judeus perguntaram uns aos outros: para onde ele irá, que não o acharemos? Será que irá para a dispersão entre os helenitas e os ensinará? O que significa isso que ele disse? Vós me procurareis e não me achareis, e não podereis ir para o lugar onde estarei. No último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. Aleluia, glórias a Deus. Ele disse isso referindo-se ao Espírito que os que nele crescem haveriam de receber, porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo essas palavras, alguns dentre o povo diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas outros perguntavam: será que o Cristo virá da Galileia? Não afirma a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, de Belém, povoado de onde veio Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas, então, voltaram aos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: nunca ninguém falou como este homem. Mas os fariseus perguntaram: também fostes enganados? Por acaso alguma das autoridades creu nele, ou alguém dentre os fariseus? Mas essa escória que nada sabe da lei é maldita. Então um deles, Nicodemos, que antes fora encontrar-se com Jesus, perguntou-lhes: acaso nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e sem ter conhecimento do que ele faz? Mas eles responderam: tu também és da Galileia? Examine e vê que da Galileia não surge profeta. A mulher apanhada em adultério. Mas Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, ele voltou ao templo e todo o povo foi ao seu encontro. E Jesus, sentando-se, passou a ensiná-lo. Então os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio de todos, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, que dizes? Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas, como insistissem em perguntar, ergueu-se e disse-lhes: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, todos foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher em pé no mesmo lugar. Levantando-se e não vendo ninguém senão a mulher, Jesus lhe perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Glória a Deus, aleluia. A missão de Jesus. Então Jesus voltou a falar-lhe: eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém, aleluia, glórias a Deus. Mas os fariseus lhe disseram: tu dás testemunho de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Jesus lhes respondeu: ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós
não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém. E, mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou sozinho, mas com o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. E eles lhe perguntaram: onde está teu pai? Jesus respondeu: não conheceis a mim nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias a meu pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa das ofertas, quando ensinava no templo. Mas ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. E Jesus lhes disse outra vez: irei embora, e me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis ir. E os judeus diziam: será que ele vai suicidar-se? Pois diz: para onde vou, vós não podeis ir. Mas ele lhes disse: não sou, vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou daqui. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Eles então lhe perguntaram: quem és tu? Jesus lhes respondeu: exatamente o que venho dizendo que sou. Tenho muitas coisas para dizer e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, isso falo ao mundo. Mas eles não perceberam que lhes falava do Pai. Jesus prosseguiu: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo com o Pai, como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, pois faço sempre o que lhe agrada. Falando ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Por que dizes, sereis livres? Jesus continuou: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo do que vi diante de meu pai, e vós fazeis o que também ouvistes de vosso pai. E eles responderam: nosso pai é Abraão. Mas Jesus lhes disse: se fosseis filhos de Abraão, estarias fazendo as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Mas Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Eles reagiram: não somos filhos de prostituição, temos um pai que é Deus. Jesus respondeu: se Deus fosse o vosso pai, vós me amarias, pois saí de Deus e dele procedo. Não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não compreendeis a minha mensagem? É porque não suportais ouvir a minha palavra. O vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me acusa de pecado? Se digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus ouve as suas palavras. Por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Os judeus responderam: acaso não temos razão quando dizemos que és samaritano e tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai e vos me desonrais. Eu não busco a glória para mim mesmo, há quem a busque, e ele é quem julga. Em verdade vos digo que, se alguém obedecer a minha palavra, nunca verá a morte. E os judeus lhe disseram: agora sabemos que tens demônio.
Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes, se alguém obedecer a minha palavra, nunca provará a morte. Acaso tu és maior que nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Os profetas morreram. Quem tu pensas que és? Jesus respondeu, se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória não tem valor. Quem me glorifica é meu Pai, do qual dizes ser o vosso Deus. Dizeis ser o vosso Deus. Vós não conheceis, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Então os judeus lhe perguntaram, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Façamos agora a leitura do capítulo 9. A cura de um cego de nascença. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais. Mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Enquanto é dia, é necessário que realizemos as obras daquele que me enviou. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Quando estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão e fez barro com a saliva e aplicou-o sobre os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Então os vizinhos e os que antes o tinham visto quando mendigo perguntavam, não é ele que se sentava para mendigar? Uns diziam, é ele, e outros, não, mas se parece com ele. Ele, porém, afirmava, sou eu mesmo. E perguntaram, então, como os teus olhos foram abertos? Ele respondeu, o homem que se chama Jesus fez barro, aplicou-o sobre os meus olhos e disse-me, vai até Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e passei a enxergar. Eles então lhe perguntaram, onde está ele? Onde ele está? E ele respondeu, não sei. Ocorreu que levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus fez o barro e lhe abriu os olhos. Os fariseus também lhe perguntaram, como ele passava a enxergar? Ele lhes respondeu, ele aplicou barro sobre os meus olhos, lavei-me e passei a enxergar. Por isso, alguns fariseus diziam, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros diziam, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E houve divisão entre eles. E voltaram a perguntar ao cego, que dizes a respeito dele, visto que te abriu os olhos? O homem respondeu, ele é profeta. Os judeus, porém, não acreditaram que o homem curado fora cego e passaram a enxergar enquanto não chamaram os pais dele. Então lhes perguntaram, é este o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como, pois, ele está enxergando? Seus pais responderam, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como pode estar enxergando, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntar a ele mesmo, ele tem idade suficiente e falará por si. Seus pais disseram isso por medo dos judeus, que já haviam combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso seus pais disseram, ele tem idade suficiente, perguntai a ele mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e disseram, dá glórias a ele, a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora estou enxergando. Eles lhes perguntaram, o que ele te fez? Como te abriu os olhos? Ele respondeu, já vos disse, mas não quisestes ouvir. Por que então quereis ouvir de novo? Acaso também quereis tornar-vos discípulo dele? Então insultaram e disseram, discípulo dele és tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés.
Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde vem. O homem lhe respondeu: isto é de fato surpreendente. Não sabei de onde ele vem, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, este ele atende. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se ele não fosse de Deus, nada poderia fazer. Então eles lhe disseram: tu nasceste totalmente em pecado e vens ensinar a nós, e o expulsaram. Jesus ficou sabendo que o haviam expulsado, e encontrando, perguntaram: crês no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: tu já o viste, e é ele quem está falando contigo. Disse o homem: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus então prosseguiu: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os que não vejam, a fim do que os que não vejam, os que não veem, vejam, e para que os que veem se tornem cegos. Ouvindo isso, alguns fariseus que ali estavam com ele perguntaram-lhe: será que nós também somos cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não terias pecado. Mas, como agora dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Amém, aleluias, glórias a Deus. Então, encerramos assim a leitura dos capítulos 6, 7, 8 e 9 do livro de João, da Bíblia Sagrada. Continuamos clamando pelo fim da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Também levantamos um clamor pelas pessoas que nesse momento estão na UTI, diversos hospitais, ou em suas casas, com enfermidades graves, gravíssimas, moderadas, que o Senhor possa curar todos esses corpos, Pai, em nome de Jesus. Amém, aleluias, glórias a Deus.